E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz, e o nosso grupo é formado pelo João, o Leonan, o Matheus e eu. Iremos falar sobre o World Conquer Network, ou Rede de Conquista Global. Bom, basicamente, ela se refere a uma ideia fictícia em que uma rede de computadores avançados é utilizada por uma entidade ou grupo para conquistar o controle mundial. Nesse contexto, ela representa uma infraestrutura global altamente desenvolvida, capaz de conectar e controlar quaisquer dispositivos do planeta, assim tendo controle sobre a sociedade em geral. Com esse poder, o grupo controlador consegue fazer praticamente qualquer coisa, desde vigilância em massa até o controle de sistemas críticos como energia, defesas e finanças, etc. Tudo com o único objetivo de alcançar a dominação global. Um exemplo disso é a Skynet do filme O Exterminador do Futuro, onde ela é retratada como uma rede de computadores militares avançados, que adquiriu autoconsciência e decidiu exterminar a humanidade, pois a considerava uma ameaça à sua existência. Nesse caso, a própria inteligência artificial criada para a conquista global se rebelou contra seus criadores. Porém, ela ficou mais conhecida pela ideia perturbadora de uma IA se rebelar do que pela rede de controle mundial. Bom, eu vou falar um pouco sobre desafios tecnológicos envolvidos na implementação de uma rede dessa magnitude e dessa complexidade no mundo real. Então, em termos de infraestrutura, existem 5 principais fatores que a gente selecionou, que devem ser levados em consideração quando a gente pensa numa rede desse tipo. O primeiro deles é em relação à escalabilidade. O sistema tem que ser capaz de lidar com um grande número de dispositivos e de usuários, e isso exigiria uma arquitetura altamente escalável, né, capaz de lidar com um enorme volume de dados. Outro aspecto que deve ser considerado é a interoperabilidade da rede, já que os dispositivos se diferenciam em tipo e em funcionalidade e que, portanto, possuem diferentes protocolos de comunicação, né? Então, essa rede deveria ser capaz de entender e de responder a todos esses tipos de protocolos, ou então, no caso de uma situação hipotética, ela deveria ser capaz de definir um protocolo de comunicação padrão em que todos esses dispositivos pudessem se comunicar. Então, além disso, o sistema também deveria possuir um alto nível de confiabilidade, já que o funcionamento dele se baseia na operação de diversos dispositivos ao mesmo tempo, né, em tempo real. Então, seria necessário a existência de sistemas redundantes, tanto para hardware quanto para software, e também uma alta tolerância a falhas e erros dos dispositivos. A inteligência artificial por trás desse sistema deveria ser extremamente avançada, né, capaz de aprender e de se adaptar a novas situações, e também tem que ser capaz de processar grandes quantidades de dados sob diferentes contextos, tudo isso em tempo real. Então, seria necessário desenvolver um sistema computacional desse tipo, e isso exigiria avanços significativos na tecnologia de inteligência artificial e de algoritmos, né? E por último, o sistema também exigiria grande robustez na parte de segurança, já que seria um constante alvo de ataques cibernéticos. Então, nesse caso, o sistema precisaria ter essa camada de segurança presente também na parte de hardware do sistema, não só em software. Então, em resumo, né, criar um sistema desse tipo, um sistema global capaz de controlar todos os dispositivos eletrônicos, iria exigir avanços significativos na tecnologia de hardware e de software, e também deveria ser necessário levar em consideração algumas preocupações éticas e alguns riscos potenciais que envolvem a sua existência. A inteligência artificial apresenta uma série de questões éticas muito complexas e é um tema abordado em diversos tratados internacionais. Os desenvolvedores de IA precisam ter responsabilidade em relação ao desenvolvimento de seus sistemas. Então, seus sistemas precisam ser coesos, eles precisam ser explicáveis, compreensíveis e justificáveis. Os algoritmos de IA também podem ser muito tendenciosos nas decisões, já que muitas vezes eles podem ser baseados, treinados em cima de uma quantidade muito grande de dados sem supervisão. Outro aspecto muito importante é a privacidade e a proteção dos dados, já que muitas vezes a IA processa uma grande quantidade de dados, muitas vezes pessoais. E o GDPR, que é o Tratado sobre Proteção de Dados europeu, discute sobre como deve funcionar a proteção dos dados e como a IA pode processar e acessar esses dados. O que também leva a gente a pensar sobre como e quem responsabilizar sobre as ações de uma IA mais autônoma. E, finalmente,
o maior risco de todos: armas autônomas e inteligências artificiais com capacidade letal, como drones e robôs militares. Então, atualmente, o Tratado sobre Comércio de Armas das Nações Unidas, que regulamenta e busca regulamentar armas que utilizam inteligência artificial e têm capacidade letal. Fala pessoal, então vou continuar a fala dos meus amigos de grupo sobre o World Conqueror Network, Skynet. Resumindo, para falar um pouco da Skynet, fazendo uma analogia com o filme Exterminador do Futuro e fazendo uma conclusão. Bom, será que um dia os robôs dominarão a Terra? O medo que a inteligência artificial pode fazer com a humanidade já serviu como tema para vários livros como Eu, Robô, filmes como Exterminador do Futuro, como mencionado, e séries de TV como Black Mirror e Westworld da HBO. Desde a possibilidade de perder o emprego para a automação até o medo de que as máquinas gigantes terminem a humanidade, essas são as aflições geradas por uma ideia de inteligência superior à do ser humano. Bom, aqui vemos um atuador do ramo de tecnologia que é bem conhecido e é o segundo homem mais rico do mundo atualmente, que é Elon Musk, que é dono da SpaceX, que faz jornadas para fora do planeta, né, com foguetes, e o plano dele é fazer uma viagem de destino para Marte, para popular da Terra para Marte, para procurar novos recursos, né, para a Terra. E tudo isso envolve ciência, exploração e tecnologia. Bom, e as IAs estão nessa empreitada, porque são enviadas sondas que têm uma inteligência artificial que calcula o ambiente, né? Então, a inteligência artificial é muito vista aqui. A NASA, o SpaceX, né, do Elon Musk, vê muito isso. Que é dono também da Tesla Automóveis e também do Twitter. Onde no Twitter ele alertou sobre os perigos que a pode trazer. O Elon Musk no Twitter disse que em seus posts costumam ser bastante alarmistas sobre esse tema. Em entrevista, não esconde o medo que sente da tecnologia. Segundo ele, pode ser mais perigosa que a bomba atômica da Coreia do Norte. Ele diz: eu acho que precisamos tomar muito cuidado com a inteligência artificial, a IA. Se eu tivesse que dizer qual a maior ameaça à humanidade hoje, diria que é provavelmente a tecnologia. Quanto mais tempo passa, cientistas acreditam que deveria haver algum tipo de supervisão regulatória a nível local e global, para garantir que não façamos nada estúpido. Como a IA é como se estivesse convocando várias redes neurais e sem perceber elas estariam dominando sobre tudo. Bom, temos outro nome muito forte que é o Satya Nadella, e ele fala em sua frase: não devemos passar nossos preconceitos para a IA. Ele é o CEO da Microsoft, que acredita que a inteligência artificial e o machine learning vão transformar todos os aspectos da vida moderna. A tecnologia digital está sendo integrada a todas as áreas da vida. Todas as coisas, as pessoas, as jornadas estão completamente, fundamentalmente moldadas para a tecnologia digital e até em nossa rotina. É incrível imaginar o mundo como se fosse um computador. É uma metáfora perfeita para usarmos daqui para frente. Ele disse:
Ele alerta também para o risco de colocarmos nossos preconceitos na tecnologia. Em sua fala, ele disse: todas as escolhas que fazemos sobre IA devem ser baseadas em princípios e ética. Só assim garantiremos o futuro que buscamos. Bom, e temos um Steve Wozniak que falou a seguinte frase: a tecnologia pode substituir completamente os seres humanos. E realmente, em certa parte, ele está certo. Que podemos falar dele? Como muitos dos pioneiros do Vale do Silício, na Califórnia, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, que tinha nosso fundador Steve Jobs, o grande Steve Jobs, que morreu, costuma adotar uma postura cautelosa sobre o potencial da IA. Para ele, não existe perigo, existem muitos perigos que são da humanidade. Concordo com Elon Musk, ele diz: o futuro é assustador e muito ruim para os seres humanos. Se construirmos dispositivos para cuidar de tudo, eventualmente pensarão mais rapidamente que nós, e daí vão se livrar dos humanos por completo para comandar as empresas com mais eficiência. O que ele quis dizer com isso é que a automação hoje está muito grande nas empresas, então empregos deixarão de existir, pessoas serão demitidas, alguns trabalhos humanos manuais não serão tão efetivos, né? E assim, querendo ou não, a IA vai se montando no contexto histórico da nossa tecnologia global e domina várias áreas de nossa vida. Então ela vai estar presente em tudo e cada vez mais exponencialmente. E basicamente é isso, pessoal. Eu aqui deixei alguns GIFs e hasta la vista, baby.